Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. E hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023. São agora 9 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe o teu casamento, a tua esposa, o teu marido, Deus abençoe os teus pais, Deus abençoe o vovô, a vovó, o biso, a bisa, o neto, o bisneto, o genro, a nora, Deus abençoe o vizinho da direita, da esquerda, da frente, Deus abençoe tudo que você tem na tua casa, os teus cachorrinhos, os teus bichinhos, Deus abençoe você, meu amigo, minha ovelha, meu irmão, agricultor, você que trabalha no campo, que cria os seus animais, Deus abençoe cada um deles, tudo que você tem, tudo que você faz seja abençoado. Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe o equipamento, as ferramentas de trabalho que você tem, sejam abençoadas em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, feriado, não, né? Não é feriado, está todo mundo trabalhando, mas alguns não, né? Em função aí desse carnaval, né? Dito cujo carnaval, não é assim? Que Deus tenha misericórdia, abençoe, console o coração de todas as famílias enlutadas em São Paulo, na região onde aconteceram as grandes chuvas. Muitas famílias, infelizmente, perderam ali seus entes queridos, né? Que Deus possa abençoar os bombeiros, os militares que estão trabalhando naquele lugar, no resgate de corpos, na desobstrução de vias, e em todo o trabalho que eles estão desempenhando ali naquelas cidades, todos os irmãos, né, que estão ali trabalhando, empenhados para restaurar as estradas, para arrumar as pontes, né, enfim, por tudo aquilo que o povo está fazendo ali, né? Então que Deus possa estar abençoando todas as cidades que foram atingidas, que foram aí cheias, né? Que Deus ajude os irmãos que perderam as suas coisas na enchente, para que consigam, né, alcançá-las novamente. Nada como um dia depois do outro, né? Uma noite no meio para você dormir e descansar, não é assim? Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar e você vai conseguir restaurar tudo aquilo que foi estragado, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe aí cada um de vocês, né? Eu quero avisar vocês que hoje, terça-feira, a gente não vamos ter culto em São José dos Pinhais, tá? Não esquece, eu já avisei isso na igreja, né, na semana passada, e essa semana a gente não vai ter culto lá, né? Por que, pastor, não vai ter culto? Porque aqui a nossa cidade tem um fluxo muito grande de turistas nesse período, né? Parece que chega aí a 300 mil pessoas, pelo que estão falando, tem aí na nossa cidade, que tem 37 mil habitantes, né? Mas aí chega perto de 300 mil pessoas aqui, enche muita gente. E a gente só tem uma via de saída, né? Então você imagina, hoje o pessoal começa a ir embora, o congestionamento, o jeito que fica, né? E aí também a BR, que vem de Santa Catarina, também é o único eixo, né, que tem de saída aqui. E apesar da estrada estar aberta, tem muito trânsito, né? E a gente chega aí a gastar 4, 5 horas num trecho de 100 quilômetros, né? É bem difícil. Então, por isso, em virtude disso, eu já tinha avisado, estou avisando hoje de novo, que nós não teremos culto em São José dos Pinhais hoje, tá? A gente não vai ter, então não esquece, não vai lá, não liga lá para Calu, né? Então, estou avisando você que a gente não vai ter culto. Tá bom? Amém? Semana que vem daí a gente volta a fazer culto lá, tá? Semana que vem a gente volta a fazer culto lá, tá legal? Eu queria que você fizesse a gentileza para mim e abrisse a tua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Se você puder fazer o favor. Eu quero avisar você que nós temos aí o nosso canal Fortes Profecias aí no YouTube, e caso você queira, né, dar uma olhadinha nas palavras proféticas que foram trazidas aqui através do pastor Sandro, elas estão todas editadas nesse canal, tá? Fortes Profecias. Se você não se inscreveu, vá lá, se inscreva,
veja os vídeos, né, das coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que estão para acontecer segundo aí a vontade de Deus, né? Tá bom? Então não esquece desse nosso canal, Fortes Profecias, vá lá, visite o nosso canal, tenho certeza aí que você vai ser abençoado, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1. Eu quero trazer para vocês aqui um texto, eu quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o movimento do Espírito Santo, que o poder de Deus gera na vida das pessoas. E a pergunta que não quer calar, esse negócio de cair na igreja cheia do Espírito é bíblico ou não é bíblico? Cair na igreja na unção é bíblico ou não é bíblico? Isso existe na Bíblia, pastor? Isso é coisa de maluco. Eu quero falar para você sobre isso, tá? Então eu quero que você faça a gentileza de abrir a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. E a gente vai, verso 1, tá? Atos, capítulo 2, verso 1. Hoje parece que o nosso tempo vai melhorar, né? A gente está com 4 dias já de frio e chuva aqui em Guaratuba. Eu não sei como é que tá aí na tua cidade, né? Silvia Aves, Sumaré, Laís Sonete. Oi, Laís, Deus abençoe. Ivone Ângela, Cícera Silva, Marinete de Lima, Elizabeth Cruz, Cleonice Marisa, Ionara Fernanda, Denise Flauzino. Não sei como é que tá o tempo aí na terra de vocês, mas aqui tá chovendo e frio. Hoje, né, não amanheceu chovendo. Oi, Paulo Sérgio, Nayate Jordan, Aguinaldo Aguiar, Marisley Steinbach, André Jardim, Gabi Teixeira. Deus abençoe vocês aí todos, tá? Que estão conosco. João Carlos, Caxina, Cristina Figueiredo, Eleonora Cunha, Deus abençoe aí todo mundo, né? Aqui agora não está chovendo, está nublado ainda o tempo, mas tem um aspecto de sol, né? A meteorologia disse que hoje vai para 30 graus aqui, né? No momento a gente deve estar com 24 ou 5 graus, eu não sei bem, mas está bem fresquinho. A gente está com esse tempo aí, né? Você já encontrou aí o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 1. Posso ler? Diga para mim. Já achei, pastor, e daí eu já vou ler. Vamos lá, um beijo aí, Dinamarca. Uau! Um beijo para você que está na Dinamarca aí, tá? Deus abençoe. Dinamarca é inusitado, né? Dinamarca é inusitado. De tarde eu vou falar sobre o discurso do Putin hoje, né? 6 horas da manhã, o Putin, o grande urso, né? Discursou aí. Eu vou falar sobre isso à tarde, 2 horas, tá? 2 horas. Vamos lá, a epígrafe do texto é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. 2:1. Diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos os temos ouvido
em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto lhes dizer? Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia ou 9 horas da manhã, se você preferir. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Acho que até aqui está legal. Vamos orar? Deixa os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe, dando para nós o discernimento e entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, o nosso entendimento para que a gente compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, trazendo para nós um pouquinho mais de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vê aqui o cumprimento de uma palavra profética de Jesus Cristo sobre a sua igreja. A manifestação do poder do Espírito Santo sobre os crentes da igreja cristã, né? A primeira manifestação do poder de Deus na vida deles de uma maneira sobrenatural. Existem algumas coisas nesse texto que a gente precisa prestar atenção para que possa... Ô Luiz Neres, eu procurei o caminhão, não descaiu, cara. Aqui na Bíblia você vai encher o meu saco cedo já. Ô, cara, aí, né? Deixa alguma coisa para você fazer aí. A gente precisa prestar atenção aí, porque muitas vezes nós que somos crentes, nós que somos crentes, a gente tem o hábito de falar coisas que a Bíblia não diz. Então, o Eclepson, a gente precisa prestar atenção no que a Bíblia diz. A versão da minha Bíblia é Almeida, corrigida, revisada. Eu sempre falo aqui para vocês que na opinião de quem estuda a Bíblia, quem já estudou, quem já leu todas as versões, a melhor, né? Então, eu queria que você prestasse atenção. Por quê? Porque primeiro eles estavam em Jerusalém. No capítulo 1, antes de Jesus subir aos céus, ou ascender, se você preferir, ele diz assim: permanecei em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder. Então, o que é o revestimento do poder? É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser revestido do poder de Deus é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, você não pode estar cheio do Espírito Santo de Deus pulando carnaval. Você não pode estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? Roubando, matando, enganando, dando golpe. Não dá, né, irmão? Não dá. Então, para que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que estar buscando a Deus. Quando Jesus disse para eles: permaneçam em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder, a Bíblia diz que eles permaneceram em oração. Todos juntos, reunidos em oração. Todos juntos, reunidos em oração. Então, não tem como
você ser cheio do Espírito Santo se você não estiver buscando a Deus em oração, em santificação, buscando o perdão do pecado que você cometeu, que você comete. Oi, Edson, Deus abençoe, meu querido. Então, a gente precisa ter esse entendimento, irmão. A primeira coisa que você precisa buscar de Deus para ser cheio do Espírito Santo, fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Ok? Primeira coisa, fé. Pastor, mas como é que eu recebo fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que começar a ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus. À medida em que você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai recebendo fé. Pastor, o que é fé? O firme fundamento de crer naquilo que você não vê. Ok? Firme fundamento de crer naquilo que você não vê. Então, ter fé, receber fé, é receber a capacidade de interpretar e entender, né? de saber que Deus é bom, que Deus existe, que a palavra de Deus é verdade, porque você crê, e se você crê, você tem fé. E à medida em que a tua fé vai aumentando, porque você vai ouvindo a palavra de Deus e prosseguindo em ouvir, você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Entendeu? Então, a gente vai sendo cheio, até que transborda a taça. É como você colocar um copo debaixo de uma torneira que está goteirando, está pingando. Uma pequena gotinha não faz uma diferença na taça, mas a taça permanecendo muito tempo debaixo da torneira, mesmo com uma pequena gota, em breve a taça vai encher. Você deixar a noite inteira, eu tenho aqui no meu quarto meu ar-condicionado, meu quarto é no andar de cima, e na calha onde cai a água que o ar-condicionado produz, cai na calha e a calha desce e cai aqui embaixo. Aqui embaixo tem uma corrente na minha calha e embaixo da corrente tem um recipiente de plástico grande que eu comprei e coloquei ali, que tem, eu acho que 50 litros. E quando eu ligo o ar-condicionado é bem grande, produz bastante água. Ele começa uma pequena gotinha. Quando eu acordo de manhã e eu vou lá, desligo o ar-condicionado, eu venho aqui, tem quase 50 litros de água que ele produziu durante a noite inteira. Mas ele começou só com uma gotinha. Ligo o ar-condicionado da sala e lá também tem um reservatório. Então, quando chega no final da noite, do dia, eu tenho 50 litros de água do ar-condicionado da noite passada naquele recipiente. Tenho mais 50 litros de água no outro recipiente do ar-condicionado da sala. E eu produzi durante o dia, aos pinguinhos, de pingo em pingo, 100 litros de água num dia. E eu utilizo essa água para molhar todos os vasos, todas as minhas rosas, todas as minhas plantas que estão em vasos, todos os dias no final da tarde, porque está bem calor, e aí a terra está bem seca, porque elas ficam no sol, as aqui que ficam aqui embaixo, principalmente as roseiras. Aquela água eu vou lá e molho as plantas à noite, e eu não gasto água da rua, e eu coloco nas minhas roseiras, nas minhas plantas, todas elas, água que eu produzo com ar-condicionado. Mas ele enche de gota em gota até que transborde o balde. Mas para que de gota em gota venha transbordar o balde, ele precisa ficar a noite inteira, o ar-condicionado funcionando. Pastor, que comparação é essa maluca que você está fazendo? Uma gota sozinha não enche um balde, mas se você permanecer debaixo de um lugar onde está gotejando, o balde vai ficar cheio. Quer dizer que pode ser que você não seja cheio com o Espírito Santo num dia só. Quer dizer que pode demorar 5 anos para você ser cheio com o Espírito Santo, 10 anos. Entendeu? Uma semana.
Então não adianta você ir lá, pastor, eu vou orar, vou fazer um jejum e vou ficar orando 1 hora, mas por quanto tempo você vai ficar fazendo isso até que aconteça? Tem que permanecer até acontecer, irmão. Você tem que fazer igual Jacó, não largar o anjo enquanto o anjo não te abençoar. Por que a maioria das pessoas não consegue ser cheia do Espírito Santo? Muitos não são batizados com o Espírito Santo, com a evidência em dom de línguas estranhas, cheias do poder, de autoridade, porque não permanecem. Porque não consegue permanecer, não persevera, irmão. Daí recebe ali 10, 15 gotinhas no balde, que é para 50 litros. O cara se contenta com 1 litro, sai correndo aí, com 1 litrinho só de água. 1 litro de água acaba logo. Por que você não leva 50 litros? Entendeu? Por que você não leva os 50 litros, irmão? É só você colocar o balde onde está pingando a água. Você consegue entender o que eu estou falando? Se você pegar o balde e tirar debaixo da goteira, o balde não vai encher, meu irmão. O balde não vai encher. Agora, se o balde ficar onde pinga água, pode ser pinguinho, pinguinha. Mas um pinguinho vai trazer o outro, vai trazer o outro, vai trazer o outro, e 1 hora o balde vai encher e vai transbordar. A unção de Deus é assim que acontece. Ela não desce como numa tormenta, o anjo sobe lá e derrama um balde inteiro. Não é assim que funciona. É dia a dia. Entendeu? É todo dia, é a perseverança, é a insistência, é você estar no lugar certo, aonde a água está pingando, meu querido. Não adianta você estar numa terra seca e você quer ser cheio, como? Ventilador não faz água, é só ar-condicionado. Irmão, você ficar debaixo da calha, mas em vez de um ar-condicionado lá em cima tem um ventilador, não vai descer água para encher teu balde, não. Oi, Cláudia. Não, o pastor não autorizou. A gente já vai conversar com a pessoa para tirar. Entendeu? Tá cheio de igreja aí, queridão, que não tem ar-condicionado, só tem ventilador. O ventilador até dá uma refrescada, mas não produz água. Sem água não enche o balde. Entendeu? Se não produzir água, não vai encher o balde, irmão. E vou dizer para você mais uma coisinha aí. Escute que eu vou te falar. A água do ar-condicionado é purinha, você sabia? A água do ar-condicionado é excelente para as tuas plantas, porque ela não tem cloro, ela não tem resíduo nenhum. Ela não tem, muitas vezes, a sujeira que está nas nuvens em função das queimadas. Né? Porque às vezes os caras queimam as coisas, fumaça tóxica sobe, vai para a atmosfera. Aí então quando ela liquidifica, vira chuva, desce junto a sujeira que está lá em cima. Mas quando o ar-condicionado começa a produzir água, ele puxa o ar, passa pelo filtro. Não é? E a água que desce na mangueirinha do ar-condicionado é limpinha, irmão. É purinha. Porque não adianta ser água se a água é contaminada. Tem que ser água limpa. Se não for água limpa, meu querido, vai matar a tua planta. E ela pode até não matar na hora, mas ela vai matar depois. Sabia? Porque a água contaminada, você coloca e ela mata a sede da planta, mas à medida em que a planta vai bebendo dela, ela vai sendo contaminada até morrer, seca. Um dia ela vai secar. A tua roseira para de produzir rosas, fala, meu Deus, minha roseira está meio seca, água contaminada. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Aqui na minha casa eu tenho muitas roseiras, eu gosto muito de rosa, muitas. Tenho muitos vasos de rosa.
E eu utilizo a água dos ar-condicionados. É um ar-condicionado grande, tem 3, na verdade, um na cozinha, um na sala, um no meu quarto, bem grande. Ele produz bastante água. E quando eu ligo, eu vou lá e coloco o recipiente embaixo para colher a água, não jogo fora. Então, essa água ela vai se acumulando até que ela transborda. Entendeu? Então, algumas pessoas, como a Maria Zancarello Silva, diz assim: cair na igreja não é bíblico. Eu vou dizer para você que é sim. E vou mostrar para você na Bíblia. Você sabe, quando eu congregava na Assembleia de Deus, um pastor, meu amigo muito querido, eles diziam assim, isso era um costume do assembleano, aqui no Paraná, eu não sei aí no teu estado como é que é, mas aqui, o estado do Paraná, as Assembleias de Deus da Missão, aqui a gente chama, né? Elas são conhecidas no Brasil inteiro pela sua rigidez doutrinária, né? Os seus costumes mais rígidos, seu conhecimento bíblico mais apurado. O meu pastor dizia assim, o cara quando está endemoniado, ele cai para frente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele cai para trás. O que você acha? Você acha que isso procede ou que isso não procede? Eu vou ler 2 textos para vocês. 2. Tá? Eu vou ler 2 textos. O primeiro eu já li, eu vou ler de novo. Olha só. Verso de número 14. A gente acabou de ler o texto. Vamos ler o verso 14. Escute aqui o que eu vou falar para você. Pedro, vírgula, porém, vírgula de novo. Pondo-se em pé com os 11. Por que o Pedro se pôs em pé, irmão? Responda para mim por que Pedro se pôs em pé. Eu já falei para você que você tem que aprender, a primeira coisa que você tem que aprender, interpretação de texto. É a primeira coisa que você tem que aprender. Se você não conseguir interpretar um texto de português, irmão, aí você vai ter problema. Primeira coisa que você tem que aprender. Por que é que Pedro se pôs em pé? Porque ele estava caído. Ele estava caído por quê, irmão? Porque ele estava bêbado? Porque as pessoas achavam que eles estavam todos bêbados e caídos. Então eu pergunto para você, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela cai ou não? É simples a pergunta. Sim é sim e não é não. Tinha mais de 150 pessoas ali em Hague, nesse lugar. Eu queria lembrar você que lá não tinha cadeira. Eu queria lembrar você disso. Né? Que lá eles sentavam sobre os seus joelhos. Você já viu como eles almoçavam, né? Todo mundo ficava de joelhos do lado da mesa, sentado sobre os seus pés, que é uma coisa que eu particularmente não consigo fazer. Talvez você consiga, eu não consigo. Então, se ele estava sentado aonde? No chão? Todo mundo sentado no chão? Interpretação de texto, gente. História. Você precisa conhecer a história e aprender a interpretar o texto. Depois você vai na exegese do texto. Tá? Mais uma vez, eu vou dizer, né? Vou mostrar isso para você, como eu te disse. Agora, se você acha que ele não caiu em função da presença de Deus, a gente precisa olhar aí o livro de Daniel. Queria que você achasse comigo aí o livro de Daniel, no capítulo de número 10. Deixa eu achar ele aqui. Daniel, capítulo de número 10. Vamos lá. Depois de Ezequiel, né? Daniel aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Deixa eu achar onde é que tá. Aqui é 10. Daniel, capítulo de número 10, verso de número 1. Eu vou ler o texto inteiro, tá? No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias,
eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Você está vendo que é Daniel que escreveu o texto e ele está narrando. 3. Manjar desejável não comi, ou seja, ele estava jejuando, nem carne nem vinho entraram na minha boca. 3 semanas, 21 dias ele estava jejuando. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, ou seja, azul. Você sabia que o anjo, já viu um anjo azul? Você está vendo ele descrever o anjo, que o corpo do anjo é como uma pedra de turquesa azul? Você está lendo a Bíblia junto comigo, né? Você está vendo aí, né? Lendo a Bíblia junto comigo, né? Porque tem gente que fala que o anjo é assim, que o anjo é assim, né? Você já imaginou um anjo, o corpo dele é azul, como uma pedra preciosa de turquesa? Olha que como é legal a gente ler a Bíblia e aprender essas coisas, né? Presta atenção, irmão. Lembra que eu falei para você da luz azul, que eu tive a visão? Lembra? Olha aí que legal. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, ou polido, se você preferir. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. Então, na presença do anjo de Deus, você fica de pé ou você cai com a cara no chão? Se o anjo passar do teu lado, irmão, você fica de pé ou você cai? Eu pergunto para você, se o anjo descer na igreja e passar no meio do corredor, todo mundo que está do lado cai ou fica sentado? É uma pergunta que eu estou fazendo, porque tem gente que diz que o negócio de cair na igreja não é de Deus. E se o anjo descer, não cai, se o anjo não entrar na igreja, porque se o anjo descer, está escrito na Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, gente. Então você acha que Pedro estava sentado quando o Espírito Santo desceu sobre ele? É isso que você acha? É escrito aqui, gente. Então, o que a gente precisa fazer? Ler a Bíblia, meu querido. Leia a Bíblia. Pare de escutar esses caras que dizem ser pastor, mas não conhecem Jesus, irmão. Entendeu? Então, quando eu li isso aqui para o meu pastor, meu amigo querido, e ele tinha esse espiritinho de falar, porque quando cai para frente é o diabo. Eu li isso aqui para ele e falei, pastor, escuta uma coisa aqui. Aqui está escrito, Daniel disse que quando o anjo chegou perto dele, ele caiu com a cara no chão. Então era o demônio que derrubou ele? Então ele olhou para mim e falou, nossa, Sandra, eu nunca tinha lido isso. E aí, irmão? O que você acha? Você acha que procede ou não procede? Veja, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Por isso o pastor afirma, eu sempre afirmo ser biblicista. Por quê? Porque eu me pauto pelas escrituras e não pelo que eu acho. Mas eu não acho. Irmão, o que você acha que se dane, não interessa o que você acha. Interessa o que a Bíblia diz. Você vai para a igreja, você tem que pregar o que a Bíblia diz, não é o que você acha. Entendeu? O que você acha não interessa, irmão. Né? Então, o poder de Deus, eu quero que você entenda isso. O poder de Deus, ele é algo tão grandioso quando o anjo desce
perto de você, quando o anjo passa e veja aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Pastor, isso é comum? Não, isso não é comum. Isso é muito difícil de acontecer, o anjo descendo na igreja. Não é qualquer lugar que o anjo vem. Entendeu? Não é qualquer lugar que o anjo de Deus desce. Mas quando ele desce, quando o Espírito Santo, irmão, se manifesta na igreja. Ah, pastor, mas tem muita gente que fica de caicai e não é Deus. É verdade? Claro que é verdade, irmão. Claro. Claro que é verdade. Isso aí é... Infelizmente, existe muito isso na igreja. Tá? Infelizmente. Então não vamos aqui passar pano em ninguém, né? Tem muita gente aí que brinca na igreja, que brinca de cair, tem, claro que tem. Mas isso não quer dizer que a Bíblia minta. A Bíblia não mente. A Bíblia fala a verdade. Entendeu? Agora, quando a unção de Deus desce sobre o tabernáculo, sobre a congregação, um homem cheio do poder e do Espírito Santo, se ele tocar em você, você cai. Se ele tocar em você, irmão, você cai. Ele não vem. Eu vou dizer para você, ó, eu já vi, irmão, já vi cada coisa. Eu já vi cada coisa. Eu já vi homem grande, irmão. Homem grande na igreja. Entendeu? Cabeça dura que dizia, não, porque eu não vou cair, porque eu não sei o que, blá, 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 blá. E quando o anjo passou, o cara caiu no chão, que chegou a fazer até barulho. Entendeu? E vou dizer para você, eu já tive situações na minha vida do anjo de Deus descer perto de mim. Eu tenho a impressão que eu tinha, eu brinco com isso, sempre eu falo, né? É que os meus... Sabe quando você vê aquele desenho que o cara fica com tanto medo que a caveira dele sai correndo e fica só carne, assim, sabe? Os ossos correm assim, tchau, né? O cara fica só... É essa impressão que eu tenho. Que a gente fica sem força, você não consegue, você cai no chão, não consegue sair, não consegue se mexer. A presença de Deus é extraordinária. E só não conhece isso quem nunca sentiu a presença de Deus. E não vem com essa conversa aí. Ah, mas eu... Não. O dia, irmão, que você sentir a santidade de Deus, a graça de Deus. Antônio Franco, isso tem a ver com a fé do cara que está ministrando. Se o cara é cheio do poder de Deus, não tem conversa, você vai cair. Entendeu? Já aconteceu comigo na igreja quantas vezes, irmão? Sabe aquela brincadeira do paletó, que o cara passa o paletó, as pessoas vão caindo? Sabe? Aquilo já aconteceu comigo. Eu olhei e falei, esse troço aí... Eu numa igreja, o cara fez isso. E eu falei, esse negócio aí... Não, o cara passou, o cara tocou em mim, eu caí. Acordei, acho que 2 horas depois. Fui arrebatado. Então eu estou falando o que aconteceu comigo. Não foi uma e nem 2 vezes. Entendeu? Então eu não estou aqui contando coisa dos outros. Eu já disse para você, eu não conto o testemunho dos outros, eu conto os meus. Você quer acreditar, acredita. Se você não quer, se não acredita, é um problema seu. Né? Assim como por essa semana, por exemplo, eu fui orar por um irmão na nossa igreja aqui em Guaratuba. Era aniversário dele e ele falou, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse e tal. Eu falei, não, vem aqui. Eu peguei o óleo, ungi as minhas mãos e quando eu levantei a minha mão, encostei nele, pum, implodiu, caiu no chão. Eu não consegui nem segurar, não deu tempo. E ficou ali caindo um tempão. Depois eu voltei, eu falei, putz, irmão, me desculpe. Falei, desculpa. Eu não tinha nenhum obreiro atrás para segurar nada a ele. Ele falou, nossa, pastor, a hora que você encostou em mim, apagou tudo. Não sei nem onde é que eu tô. Entendeu? Eu não gosto de fazer isso com as pessoas. Não gosto. Eu evito até.
Quando eu sinto, inclusive, que a pessoa vai cair, eu tiro a mão da pessoa. Eu não gosto de fazer as pessoas caírem, mesmo que seja na unção, né? Ou a pessoa está possuída de um espírito. Quando eu vou orar por uma pessoa que ela está possuída por um espírito que ela vai cair, eu seguro ela, eu ponho a mão aqui e a outra aqui e seguro ela para ela não cair. Não é por questão de se machucar ou não se machucar, não é isso. Eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto, eu prefiro que ela não caia. Quando eu vou orar por uma pessoa que a unção está muito forte, né? E eu, como profeta, eu sinto que a unção está muito forte, eu sei que a pessoa vai cair, então eu não toco nela, eu tiro a mão e oro de longe, eu não encosto na pessoa, porque se eu encostar ela vai cair. E eu não preciso fazer as pessoas cair para todo mundo achar que eu sou um homem de Deus, muita gente faz isso, eu não faço. Entendeu? A pessoa apaga, a unção de Deus é algo tão poderoso, irmão. Porque as pessoas que não conhecem o Espírito Santo de verdade não entendem. Não entendem. Né? As pessoas não conseguem entender isso. Uma vez, vou contar para você, eu fui pregar numa invasão, fiz muitos anos isso. Muitos anos. Fui pregar numa invasão onde a gente tinha que entrar de bota 7 léguas nesse lugar, por causa da lama, da sujeira, tinha que ir de bota lá. E eu fui lá pregar, me convidaram, eu fui lá. Um lugar de muito, muito pobre, muito crack, muita prostituição, muita cocaína, barraco de madeira, barraco de papelão, muito pobreza. Faz muitos anos isso, eu fui lá. Falei, pastor, você vai lá? Vou lá. E eu fui. Um lugar que agora já é um bairro aqui em Guaratuba, mas foi logo que eles tinham cortado o mato, tava aquele banhadão e tal, tinha muita gente lá, e os caras faziam um evangelismo, me convidaram para ir lá, eu falei, não, eu vou lá, um sábado à noite eu fui. E tinha muita gente bêbada, drogada, eu pregando o evangelho para eles. E para mim não orar um por um, eu falei, dá as mãos todo mundo, devia ter umas 40 pessoas, talvez mais pessoas. Isso, já que você vem aqui na minha cidade, tem diversas testemunhas das coisas que eu falo para você. Eu disse, dá as mãos uns para os outros, eles deram as mãos, todo mundo, aquele povo tinha, né, de todo tipo de gente ali. Eu dei as mãos para eles e levantei a minha mão e comecei a orar. E caiu o primeiro e foi caindo um atrás do outro, assim, pum, 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 foi caindo, caiu todo mundo. Todos que estavam ali caíram, todos, só eu que estava ministrando que não caí. Todos caíram, na lama, na sujeira, todo mundo caiu. Quando eles levantaram, todos estavam lúcidos, não tinha ninguém bêbado, não tinha ninguém drogado, todo mundo chorava pela presença do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Sim, claro, Cláudio Cacau. Quem tem o Espírito Santo cai também. Quanto mais quem tem. Você entendeu? Então a unção de Deus, o poder de Deus, quando ele desce, ele vem. Tinha uma obreira minha, uma das minhas obreiras na época, que eu era ainda das Assembleias de Deus, uma senhora bem de idade, né? Aquelas irmãs do coquinho, sabe aquelas irmãs do coquinho, assim? E ela dizia que quando eu levantava as minhas mãos na igreja e começava a orar, né? Ela disse que parecia que descia 2 fios do céu desencapado, dando choque assim, olhando, onde encostava as pessoas iam caindo. Isso acontecia nas Assembleias de Deus quando eu ia orar. Na verdade, eu sempre fui um quebrador de paradigmas, né? Porque os caras eram muito carnudo, né? Porque o crente carnudo, entendeu? Carnudão, ele não conhece as coisas do Espírito Santo, poder de Deus, ele não tem acesso. Então eu começava a orar quando eu estava, né, meio assim, e o povo começava a cair, pessoas batizadas com o Espírito Santo, outras cheias do Espírito Santo, outras eram libertas. Então, cada pessoa que é tocada pelo poder de Deus, o Espírito Santo age conforme a necessidade daquela pessoa. Não existe uma característica sobre todos igual. Todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Não necessariamente. Algumas, quando caem, eram curadas, outras, quando caem, são libertas, outras entraram com depressão, saíram, mas todas receberam o toque do poder de Deus, e o poder de Deus moveu na vida daquelas pessoas de uma maneira extraordinária.
Entendeu? Então, à medida que a gente vai amadurecendo, antes eu gostava, quando eu era mais novo, né? Ficava jejuando 1 semana, 2 semanas, para chegar lá e levantar a mão e ver todo mundo cair. O povo caía mesmo, irmão. Não acho que não, cai mesmo. Principalmente aquele que fala que não cai, sabe? Aquele que fala, eu não vou cair, porque encostou, pau, é o primeiro que se amontou no chão. Parece que o anjo vem e dá-lhe uma chinela assim para fazer o bicho levantar com as pernas para cima. Sabia? Mas as coisas do espírito só entende quem é espiritual. Irmão. Quem não é espiritual não entende isso. Por isso as pessoas dizem, não cai. Não, por quê? Porque você congrega numa igreja que não é espiritual, que não tem homens e mulheres de Deus na tua igreja, porque se tivesse. Eu vi uma coisa, uma vez veio uma irmã pregar na nossa igreja, faz muitos anos atrás, cheia do Espírito Santo, mas pensa, uma mulher que pregou, nunca mais eu vi ela, infelizmente, né? De longe, não vi mais essa irmã. E ela terminou de pregar, ela disse, pastor, o senhor me permite orar na igreja? E ela saiu, levantou as mãos, saiu orando assim, no meio do corredor, e ela com as mãos erguidas assim, o povo ia caindo na igreja, na esquerda e na direita, caindo, irmão, todo mundo, você não tem noção. Você não tem noção, é uma coisa extraordinária, as pessoas embriagadas no Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Pessoa embriagada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é algo assim que a maioria das pessoas não conhece porque é difícil ter isso nas igrejas hoje, é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. As pessoas não expulsam nem demônio mais nas igrejas, quanto mais fazer uma administração de poder do Espírito Santo. É difícil. Que as pessoas não jejuam mais, não oram mais, não são mais cheias do Espírito Santo, né? Poderosas nas ações, entendeu? Sim, irmã, eu vi a história do anjo, aí tá rolando, né? Eu já ouvi várias histórias sobre o anjo que vinha todo dia para alimentar, eu já falei do corvo, né? É que as pessoas não botam fé nas coisas da Bíblia, acham que são alegorias, ninguém entende que são, né? Que são verdadeiras, entendeu? Eu fico pensando, os incrédulos, né? Tá cheio, né? Os incrédulos. Você imagina você ficar 3 anos na beirada de um rio sendo sustentado por corvo, né? Já pensou? Tem gente que eu acho que não acredita na Bíblia, né? Entendeu? Eu acho que tem gente que não acredita, porque se não acredita que alguém pode cair no espírito, como é que ele vai acreditar? Né? Como é que ele vai acreditar que Deus mandava os corvos para dar comida para o cara de manhã e de tarde durante 3 anos? Entendeu? Então o que eu vou falar para você? A Bíblia diz que quem crer, irmão, verá o quê? Quem crer verá a glória de Deus. Quem não crer não vai ver. Né? Quem não crê não vai ver. Então, tudo na Bíblia, tudo na tua vida espiritual é uma questão de fé. Se você não tem fé, você não vai ver. As coisas sobrenaturais de Deus são só para os crentes, irmão. Quem não é crente não vê. Quem é religioso não vai ver nada nunca. Entendeu? Quem é religioso nunca vai ver. Ao Senil diz, os mormons não são uma igreja, eles são uma seita. Igreja é que cumpre a Bíblia no Novo Testamento integralmente, é uma igreja. Quem se utiliza da Bíblia parcialmente não é uma igreja. Os mormons têm uma segunda Bíblia, né? Então a Bíblia diz que eles são malditos. A Bíblia diz, o mormonismo é uma maldição. É isso que a Bíblia diz. Então, você precisa, na verdade, observar as coisas de Deus para que você possa vê-las, crer nelas. Se você não crê, como é que você vai ver? Eu não acredito nisso, você não vai ver. Agora, se você crê, entendeu? Se você crê, você vai ver. O diabo crê, irmão, e teme, sabia? O diabo crê e teme. Né? Então, nesse caso aí do anjo, né, que desceu, se o anjo desceu para falar com Daniel, porque o anjo não pode descer para falar com você?
Porque você não crê? Porque você não faz um propósito de jejum de 21 dias, como Daniel fez? Por quê? Eu pergunto para você. Testemunhas de Jeová também, André. Que eles não são testemunhas de Jesus. Jesus Cristo disse, sereis minhas testemunhas, não de Jeová. Então, se você crer, você vai ver. Se você buscar de Deus, você vai encontrar. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. Então você precisa buscar, você precisa santificar a tua vida, você precisa orar, você precisa jejuar. Unção de Deus é para quem paga o preço, irmão. Não, Fabiana Lima, o jejum de Daniel era um jejum onde ele se abstinha de determinados tipos de comida. Isso é uma coisa interessante falar de jejum de Daniel. Ele disse que nada aprazível entrava na sua boca, nem vinho, nem nada. Então, ele só tomava água e comia verduras, frutas e verduras. Ele ficou fazendo isso durante 21 dias. É um jejum. Então, você vê, hoje em dia, você não toma café, você não toma Coca-Cola, você não come açúcar, você não come chocolate, nada. Você só come salada, verdura, toma água. Salada, verdura, água. De manhã cedo acorda, come fruta na hora do almoço, salada, batata doce, batata inglesa, batata salsa. De tarde, come uma batata doce, toma água. De noite, come uma verdura e assim você vai 21 dias. Esse era o jejum de Daniel. Entendeu? Esse era o jejum de Daniel. Eu vou dizer, a irmã está falando, a irmã Roseni da Penha Cipriano, ela está falando sobre o avivamento de Asborne. Avivamento é diferente disso aqui, irmã. Isso aqui não é avivamento. Isso aqui é batismo com o Espírito Santo, não é avivamento. São coisas diferentes. Nós estamos falando de poder de Deus, nós não estamos falando de avivamento, são coisas diferentes. Você pode até achar que é a mesma coisa, mas não é. Não é. Nem na tradução não é a mesma coisa. Avivar é trazer vida para aquilo que está morto. É diferente. São coisas diferentes. Entendeu? Agora, pastor, eu preciso disso aqui para mim ser salvo? Não. Não. Claro que não. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Agora, você quer ser cheio do Espírito Santo? Aí é outra conversa. Veja, não é avivamento, é ser cheio do Espírito Santo. São coisas diferentes. Daniel não foi avivado com a presença de Deus. É outra coisa. Entendeu? É outra coisa. É outra conversa. Né? Então, a gente precisa observar a palavra de Deus. O avivamento vem para uma igreja que está morta. Vem um avivamento, um vento, um sopro do Espírito, trazendo às pessoas a sua fé aonde não tinha. É diferente de um cara cheio de fé, é diferente. Cheio de fé, cheio de Bíblia, cheio de unção, de oração, ele não precisa ser avivado, ele já é avivado. Ele vai um degrau acima. Entendeu? Ele vai um degrau acima. Nós estamos falando de uma igreja onde não se reconhece e não conhece os dons do Espírito Santo, essa dos Estados Unidos. Porque está morta. Então Deus fez uns milagres lá, o povo está indo todo mundo para lá. Por quê? Você já pensou, irmão? Que Deus fez alguns milagres ali? Alguns aleijados andaram, ou uma ou duas, eu não sei. Algumas pessoas foram curadas. Você já pensou se aquele povo vem no nosso culto de segunda-feira, onde centenas de pessoas são curadas? No nosso culto de segunda-feira tem cegos de nascença que enxergaram, aleijados que andaram, pessoas com câncer que desaparecem na hora. Quantos milagres tem numa segunda-feira no nosso culto de oração? Eu não estou julgando ninguém, eu estou só ensinando. Entendeu? Só estou te ensinando a diferença. Nossa igreja não precisa de avivamento, porque ela é avivada. Agora, você sabe quantos milagres relatados aconteceram até agora lá? Parece que 8 ou 9.
Aqui na segunda-feira, que agora é quarta-feira, né? Que era segunda, agora é quarta, né? Agora aqui na quarta-feira, quantos milagres acontecem? 200, 300 milagres num dia. Eu quero que você entenda a diferença, irmão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas. Não estou julgando absolutamente ninguém, só estou te ensinando a interpretar as coisas de Deus. Entendeu? Sim, Maria Aparecida Pedrotti, precisa. Tá? Então são coisas diferentes em situações diferentes que Deus está movendo na Terra. Tá? Eu vou embora que já está na hora aí. Já deu o nosso horário. De tarde a gente vem pro desdobramento aí 2 horas, tá? Amanhã a gente fala mais um pouco sobre isso. E nós vamos falando aí sobre igreja que precisa renascer, que está morta. E aí Deus precisa avivar, né? A nossa igreja ali, ele não precisa de avivamento. A nossa igreja é avivada. Entendeu? Avivar significa trazer vida para aquele que está morto. A nossa igreja não está morta, a nossa igreja está viva. Aqui na nossa igreja tem batismo com o Espírito Santo, com evidência em línguas estranhas. Aqui o aleijado levanta e anda, o cego enxerga, o câncer vai embora. Nós não precisamos ser avivados, nós já somos avivados. A gente busca mais de Deus, mais poder, mais autoridade. Estamos aqui pregando o Evangelho para as pessoas aprenderem a Bíblia e não falarem bobagem, não falar besteira por falta de conhecimento da palavra de Deus. Aliás, Jesus disse isso no Evangelho de Mateus: pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então uma pessoa, né, e a gente não está aqui desprezando o milagre, né, que vê um milagre e acha que é um grande avivamento de Deus, é porque não conhece a nossa igreja, porque se conhecesse não falava isso, porque aqui tem centenas de milagres toda semana, né? Então são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Não confunda as coisas, ok? Avivamento é diferente de poder. São coisas diferentes, né? Em intensidades diferentes. Entendeu? Isso é outra coisa. Né? Diferente você falar sobre Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, é uma coisa. Outra coisa é você falar sobre o batismo com o Espírito Santo em Atos, no capítulo de número 2. Você vai falar que é a mesma coisa? O povo que está morto, que está sem fé, que precisa receber uma palavra profética para ser restaurado, isso é um avivamento. Diferente de um povo crente que está 3 anos andando com Jesus, trabalhando, se esforçando, orando, jejuando, que agora sobe um degrau no mundo espiritual, sendo batizado e cheio do Espírito Santo. Isso é outra conversa. É outro texto bíblico, é outra história e é uma coisa muito diferente. Entendeu? São coisas diferentes. Então a gente não deve tratar todo mundo no mesmo balaio, porque são coisas diferentes, gente diferente. Ok? Vamos orar? Feche os olhinhos aí então que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo, a nossa igreja, que o Senhor possa, meu Deus, dar para nós o crescimento e o entendimento da Tua Palavra. Que nós possamos aprender a Tua Palavra, Senhor, para que não sejamos ignorantes, mas sejamos crentes, conhecedores do Teu Evangelho, do Teu poder e da Tua graça. Derrama, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, do Teu Espírito sobre a nossa igreja, para que nós continuemos, prossigamos, crescendo e aprendendo a andar na Tua presença, sendo cheios do Teu Espírito Santo. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. A Manuela está agradecendo a todo mundo aí que está mandando parabéns, né? Está aqui do ladinho. Hoje não é o Thiago, hoje é a Manuela que está aqui, né? Está fazendo 30 anos hoje a Manuela, né? Está fazendo aniversário. Tá bom? Beleza? Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês aí. Fiquem com Jesus, 2 horas. A gente está aqui de novo. Falou? Fiquem com Deus. Tchau.